para a gente ficar esperto. Essa aqui é a experiência de Ørsted, né? Que relacionou o quê? A conexão entre eletricidade e magnetismo, né? Um campo elétrico gerava um campo magnético, né? Através de uma corrente elétrica e vice-versa, né? E aí a gente, quem detectou isso foi o Ørsted, e aí se aprofundando nos assuntos, aí o eletromagnetismo evoluiu, chegou nos níveis que hoje a gente tem, correto? Muito bem. E aí a gente viu o seguinte, que no estudo desse fenômeno, né, nós poderíamos relacionar o campo magnético associado à corrente elétrica. Essas coisas estão amarradinhas, né? Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Tá? E aí, dependendo da geometria de cada material, né, a gente tem um determinado efeito, né? Que vem da onde? Origina-se da onde? Daquela lei de Biot-Savart que a gente está ali que eu abri ali na folhinha, tá bom? E aí, por questões de simetria, tá? Ampère, né? Conseguiu prever algumas situações, né? A partir da regra geral, que é a lei de Biot-Savart, tá bom? E aí, ele conseguiu prever em 3 casos. Quais são? O campo magnético no centro de uma espira circular, né? E o que é a espira? Lembra da espira? Deixa eu desenhar aqui para a gente enxergar melhor. Aqui, acho que não está programado. Vamos lá, deixa eu puxar aqui, pessoal, para você. Vamos lá, meu irmão. Falar aqui um pouquinho sobre essa questão da simetria, né? Uma espira circular. O que seria uma espira circular? Seria algo parecido com isso aqui, não é verdade? Tá? Não tão feio quanto isso aqui, mas parecido. Uma espira de raio R, tá? Imaginando que isso aqui seja uma circunferência, está bem diferente, né? A corrente entrando aqui, ela vai fazer esse sentido aqui, né? E pela regra da mão direita, nós vamos ter o quê? Aqui, ó, corrente entrando aqui, né? Girando nesse sentido aqui, ó. Ok? Pela mão direita. Ok? Então, os sentidos eles vão fazer essa aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Lembrando que isso aqui é corrente, né? E essa palma aqui clara, né? É o campo, né? E aí nós temos a conjunção desse terceiro vetor aqui, que é o quê? A força magnética, né? Que a gente chama de F, né? E B, né? Faz o famoso Facebook. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, força magnética. Ainda não entramos no assunto força magnética, tá? Então é isso. O vetor indução B no centro O da espira, ela tem as seguintes características. Quais? Direção perpendicular ao plano da espira. Tá? O plano da espira está aqui, ó. Imagina que seja o quadro. Então ela é perpendicular ou saindo do quadro ou entrando no quadro, né? Lembra das convenções, né? Como é que é nas convenções? Entrando na página, a gente colocava uma bolinha com X. E saindo da página, a gente colocava uma bolinha com uma bolinha interna, tá? Saindo da página e entrando na página, tá? É assim que a gente define, por ser perpendicular ao plano que nós temos aqui contido a espira, tá ok? O sentido, ele é determinado pela regra da mão direita número 1, né? Ok? Então, se a gente fala que a corrente sai ou a corrente entra, né? O campo magnético vai ficar perpendicular nesse sentido aqui da regra da mão direita, tá? E a intensidade, ela é dada por μ0i, lembrando de μ0. O que é o μ0? μ0 é o coeficiente de
permeabilidade magnética, né? Ou a constante de permeabilidade magnética, né? E quanto é que é o valor mesmo? No vácuo, o μ0, ele é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá bom? Esse valor eu já falei para vocês. Tem que ser dado lá na hora do exercício, tá bom? Sem problema nenhum. A ele aqui, tá ok? Então, a constante de proporcionalidade μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, tá? Para todos os exercícios. E, vamos voltar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Se for no centro de uma espira, ela tem essa simetria aqui, ó, 2 vezes o valor do raio, que também seria o diâmetro. Correto? Beleza? Tá? E aí, colocando várias espiras, uma ao lado da outra, tá? A gente coloca toda essa fórmula multiplicada pelo número de espiras, porque cada espira vai dar sua contribuição de campo magnético a partir da corrente que passa por ela. Câmbio? Ficou claro até aí? Tudo tranquilo? Então tá. Então, o campo magnético de um condutor retilíneo, ele tem a seguinte característica. Aí já muda a simetria. Por quê? Nós estamos falando de quê? Estamos falando de espira, agora nós vamos para condutor retilíneo. Aí muda um pouquinho a simetria e Biot-Savart, né, no caso, evoluindo, né, pela lei de Ampère por simetria, por cálculo de simetria, como é que vai ficar essa fórmula aqui? Ó? Imagina um condutor, um fio rígido, né? Um fio qualquer. Vamos imaginar que isso aqui seja um fio. Tá? E aí a corrente vem para cá, pela regra da mão direita, ela vai girar nesse sentido aqui, não é isso? Ok? E a intensidade que isso vai se dar? Vai ser os mesmos μ0i, tá? E isso não muda para cada tipo de simetria, dividido pelo... Por quê? Pelo comprimento da circunferência que gira esse campo magnético. Tá? Tá vendo aqui isso aqui em cinza? É exatamente isso aqui que vai acontecer num condutor retilíneo. Lembrando que numa espira era 2R. E aqui vai entrar o fator π, 2πr. 2πr é o comprimento de uma circunferência. Câmbio, ficou tranquilo aí? É isso que vai acontecer, né? E o terceiro caso é o interior de um solenoide, né? O que acontece no interior de um solenoide? O vetor de indução magnética B ele tem a seguinte característica no interior de solenoide, né? Ó, aqui ó, vai se concentrar as linhas de campo magnético, tá vendo? Saindo aqui de um eixo e entrando no outro. Lembrando que isso aqui vai gerar uma polaridade norte-sul e vai seguir dependendo do quê? Dependendo de como esse sentido ele é dado, não é verdade? A gente sabe que as linhas de campo magnético elas saem do norte e vão para o sul, correto? Então, se está saindo daqui, que polo é esse aqui? Saindo daqui e vindo para cá e entrando aqui, né? Ok? Bem, a gente vai pela regra da mão direita seguir ali o campo, né? Definir, né? Ver se é sentido horário ou sentido anti-horário. Se for horário, como é que o campo vai ficar? Na nossa frente, ele vai ficar sul-norte, né? Sul para fora e norte dentro. Não é isso? Correto? E se o sentido for anti-horário, ele vai ficar norte na frente e sul atrás. Lembra? Vamos lá, vamos fazer aqui o macetinho do norte e do sul, correto? Deixa eu mostrar aqui para você como é que ficava isso. Isso aqui é só uma revisãozinha básica de tudo que a gente está analisando da última aula, né? Que aí até caiu, você saiu e estava fazendo os exercícios. Vamos fazer exercício aqui ainda, para continuar, tá? Aqui, campeão, se a corrente ela se dá assim, né? Que sentido é esse? Esse é o sentido horário, não é verdade? Sentido horário. Tá? É só a gente pegar aqui a ponta, né? A origem e ligar a outra origem. E aí, sentido horário, o sul vai ser para fora, o norte vai ser lá atrás. Correto? Da espira. Ok? Então, o sul do lado de fora. Agora, se o sentido for anti-horário, tá? A gente tem que colocar ele aqui, ó.
Tá? Se a gente pegar a ponta, a mesma origem daqui, ligar essa origem daqui, nós vamos ter norte. Tá vendo? Isso aqui parece um N, isso aqui parece um S. Então, norte na frente, sul atrás. Tá? E aí a gente define as polaridades de acordo com o sentido da regra da mão direita. Ficou claro aí? Tranquilo? Entendeu aqui o que eu acabei de fazer? Não tem mistério. Ok, maravilha, maravilha. Depois, se tiver alguma dúvida, me fala. Então, a direção vai ser do eixo geométrico do selenoide, sentido, determinado pela regra da mão direita, como a gente já sabe. E a intensidade do terceiro geometria. Lembra que falamos de espira, fio retilíneo condutor e agora solenoide, tá? Que é esse cara aqui cheio de espirazinha junta, né? É um princípio muito utilizado em várias aplicações eletromecânicas. O campo magnético que se concentra aqui dentro desse solenoide, ele é proporcional ao μ0i, como toda a lei de Ampère, né? Dividido, ou multiplicado, no caso, pela densidade linear de espiras. O que é densidade linear de espiras, professor? É o número de bobinas, de espiras que tem, dividido pelo comprimento delas. Okay? Dividido pelo comprimento delas. N sobre L. Tá? Lembrando que aqui é para essa modalidade de material. Que Ampère também usou a lei de Biot-Savart e fez esse caso específico. Tá bom? Normalmente a especialista trabalha com esses três casos. Tá bom? Olha aí que eu falei para você, ó. Sentido anti-horário. O norte é na frente, ó. Aqui, do N do norte. Tá? E o sul atrás. Então, como é que a corrente se dá? Aqui, ó, saindo, né? Saindo, ó, da tela, tá bom? Norte na frente, sul atrás. E aqui, no sentido horário, aí, ó, o que vai acontecer aqui com o campo magnético? O campo magnético vai, com várias linhas, meio que inundar, né? Toda essa região aqui da circunferência. Tal capa, as linhas do campo magnético vão entrar. E aqui as linhas do campo magnético vão sair, tá? Lembrando, anti-horário norte, AN, anti-horário norte, anti-horário norte. E horário, o quê? Sul, HS, tá bom? AN aqui, HS aqui, para nunca mais esquecer, tá bom? O polo norte, se a corrente for vista no sentido anti-horário, o polo sul, se a corrente for vista no sentido horário, ok? Magnético terrestre, não é o caso. Aqui a gente já fez vários desse aqui. Esse exercício tá feito na última aula. Você quer tentar fazer ele? Quer tentar fazer ele aí? Chegou a tentar fazer? Então manda brasa aí. Tenta fazer aí 2 minutinhos. Tá? Desculpa. 4π vezes 10 a menos 7 multiplicado por 1,5 dividido por 2 vezes o π também, vezes 0,25, né? Que é 2,5 vezes 10 a menos 1. Não é isso? Mesma coisa. Só escrever a notação científica. O que a gente pode cortar aqui, Irã? O 2π, que vai a 1, 2π que vai a 2. Correto? Mais alguma coisa? Vamos lá. 2 vezes 1,5 dá 3. É isso? 3 dividido por 2,5, né? Que valor que vai dar isso aqui? Vamos ver. 10 a menos 7 vezes 10 a primeira dá 10 a menos 6. Aí a gente divide 3 por 2,5, que vai dar 30 dividido por 25, vezes 1, 50,2. Nada. Então vai dar 1,2 vezes 10 a menos 6, o quê? Tesla. Que, na verdade, é 1,2 microtesla, né? E aí a opção aí, Charlie, ó. Tá vendo? Tranquilo? Conseguiu enxergar aí onde é que estava o erro? Conseguiu aí verificar? Maravilha, maravilha. Show, show. Vamos que vamos. Agora para o próximo. Vamos lá. Próximo exercício. Opa. Não tem. Tá ótimo. Então a gente vem aqui e avança para
esse assunto aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha. Aqui tem um exercíciozinho interessantíssimo. Vamos aqui fazer esse aqui também. Fica esperto. Show? Falando aqui da regra da mão direita, já estamos sabendo. Ó, aqui, ó, olha os símbolos aqui saindo e entrando. Ó, perceba, tá conseguindo enxergar? Aqui é o condutor, a corrente está vindo aqui, ó. Ele está saindo, ó, vindo para mim aqui, ó, na minha direção, né? Quando gira, ó, entra, tá? E entrou, ó, né? Nesse lado aqui, o campo, olhando de cima, né? Um condutor, por exemplo, olhando de cima, né? Nesse lado aqui está saindo, né? Ou seja, pela regra da mão direita, no sentido aqui subindo, isso aqui sobe, né? E aqui do outro lado entra, tá? Ok? Ó, grandeza orientada do plano para o observador e grandeza orientada do observador para o plano. Muito bem. Então aí, ó, olha que interessante. Nesse caso, M0 I sobre 2πr, ou 2πd, né? Aí depende do que o cara quer. É o aprimoramento da lei de Biot-Savart na simetria, tá ok? Muito bem. Aí, mais um exercíciozinho. Quer tentar fazer isso aí? Um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, que dista 20 centímetros do condutor. Indica o sentido do vetor. Beleza? É parecido com o que a gente fez. Ok. Ó, então vamos lá. Se I vale 5, B ele quer saber R vale 20, Mi 0, no que não foi dado esse valor fixo, B, para um condutor retilíneo, ele é dado por Mi 0 vezes I, pela lei de Ampere, né? Pela simetria da lei de Ampere, dividido por 2πr, ou 2πd, né? Caso a distância aqui. Ok? Vamos calcular isso aí? Vamos embora. Mi 0, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, 5. Dividido por 2 vezes π vezes 0,2. Né? Então, isso é B. O que a gente pode cortar aqui? 4π com 2π, né? Por 2π dá 1, 2π dá 2. Não é verdade? Então, vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. 10 é a primeira. Vezes 10 a menos 7, né? Dividido por 2 vezes 10 a menos 1, que é 0,2. Portanto, 10 a primeira vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 1. Né? Esse cara aqui está negativo, sobe positivo. Vai ficar 10 a primeira dividido por 2. Né? Então, 1 meio vezes 10 a menos 5. Né? 1 meio é o quê? 0,5. Né? 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5. Aqui vai dar o famoso 5 vezes 10 a menos 6. Tesla. Ou 5 microtesla. Ficou claro aí a resolução? Conseguiram entender? Tá meio embolado aí pra gente entender? Fez cara aí ou não? É porque eu botei aqui um negócio em destaque. Aí faltou um pouquinho de espaço. Karine, pescou aí? Pegou? Quer fazer de novo? Entendeu? Beleza. Lembrando, tá? B é igual a Mi0I dividido por 2πr. Tá? Nesse caso aqui. Show, galera. Show de bola. Muito bom. Muito, muito bom. Aí ele está perguntando outra coisa. Está perguntando agora a questão vetorial. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada na questão vetorial disso aí. Indica o sentido do vetor. E aí? O vetor campo magnético, quando bate aqui nesse ponto P, ele vai ficar como, gente? Seguindo a regra da mão direita. Ó, subiu. Ó, saiu pelo lado esquerdo, que aí no caso meu é esquerdo, de vocês é o direito, né? Saiu pela tela, né? Tá saindo da tela vindo para a minha direção, que é a bolinha, lembra? A bolinha saindo, ó. Tá? Vindo para a minha direção.
e lá está entrando. No ponto P, ele vai estar entrando, né? O condutor está aqui no meio, aqui saindo, ó, saindo, entrando, ó. Né? Ok? Então aqui entra e aqui, ó, sai, perdão, aqui sai, aqui sai, aqui entra, no plano tridimensional. Ficou claro isso? Então no ponto P ele está com um xizinho. Show de bola? Dúvida? Entenderam o que eu fiz? Alguém aí tem dúvida do que eu fiz? Pensando nisso numa questão tridimensional, tá? Ó, girou, veio, entrou. Girou, veio, entrou. Tá? Lembrando das convenções de sinal, né? Como é que são as convenções? Ó, aqui, ó. A convenção aqui, ó. Saindo da tela e entrando na tela. Para mostrar que é tridimensional. Aqui, ó. É exatamente assim que fica, ó. Exatamente assim que fica naquela situação. O P tá aqui, ó. Tá? Show de bola? Muito bem, muito bem. É isso aí. Aí. Viu aí? Essa resolução. Olha o valor. 5 vezes 10 é menos 6, como nós encontramos aqui. Excelente, galera. Muito bom. Aí. Para expira, o pi sai, tá? Entre o 2R, como a gente já falou aí na aula anterior, tá? Então, para espira circular, μ0i sobre 2R. E se for n espiras, multiplica por n, quantidade de espiras. Tá ok? Olha aí. E aí, ó, a questão de polarizar o norte e o sul. Ó. Aí. Um do lado do outro, né? Se o sentido for anti-horário, aqui ele olhando é o polo norte, aqui é o polo sul. Se o sentido for horário, aqui é o polo sul, aqui é o polo norte. Show? Como a gente falou lá. Aí, quantidade de N espiras aí para várias bobinas chatas. Solenoide. Como é que é o solenoide? A fórmula do solenoide. Olha como é que o solenoide ele se dá. Ó. Ele concentra as linhas de campo magnético de uma forma bem intensa aqui internamente. Que os fenômenos vão ser mais intensos. Tá? E aí, ó, a erga da mão direita aí, ó. As linhas de campo vindo para cá, a corrente aqui, ó. Perceberam? Linha de campo, corrente. E a palma da minha mão é força magnética, mas nós não falamos sobre isso. Olha aí como é que é a fórmula do solenoide. Campo magnético, μ0i, N sobre L. Isso aqui é a densidade linear das espiras. Número de bobinas, ó. Aqui nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui, pelo comprimento dela, esticada, né? O comprimento linear. Aí vai dar tantos metros. Beleza? Então vamos lá. Eita, isso aí é a solução. Vamos tentar fazer isso aí? Lembrando, vou botar a fórmula aqui do solenoide aqui no quadro, tá? Para vocês irem acompanhando. Tá aqui, tá? μ0i N sobre L. Tá? Esse é o do solenoide. Manda a brasa aí. Olha a resolução aí da questão. Dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Ele deixa 2π, né? Não faz 6,28 nem 6. Tá bom? Maravilha, pessoal. Vamos lá, vamos avançar?
Esses aqui vocês tentem fazer depois, tá bom? Pode ser? Eu queria que vocês fizessem esse aqui, ó. É isso aqui que a especialista gosta de cobrar, tá vendo? Vamos tentar? Ou já querem fazer direto comigo? Vamos fazer isso direto. Bora. Fazer logo junto aí. Essa figura mostra 3 fios paralelos, retos e longos, dispostos perpendicularmente ao plano do papel, né? Saindo e entrando, tá vendo aí? 3 saídas e uma entrada. E em cada um deles a corrente I. Cada fio separadamente cria um ponto a 20 centímetros da distância dele, um campo magnético de intensidade B. O campo magnético resultante do ponto P, ó, devido à presença dos 3 fios, terá intensidade igual a, lembrando, ó, daqui para cá 20 centímetros, daqui para o ponto onde ele quer ver o fenômeno 20, e do ponto do fenômeno até a outra corrente saindo 20 centímetros. Tá? Ok? E aí? Aí a gente vai ter que fazer a contribuição de cada, né, situação no ponto P. Vamos fazer a situação aqui, ó, do fio. É fio, né? Então é 2 μ0i sobre 2πr. Então aqui, ó, na primeira situação, que é esse i aqui entrando, ó, lembrando pela regra direita, da mão direita, ó, se é assim ele vai vir para cá, e aí a gente tem 40 centímetros de distância até o ponto P. Lembrando, μ0i sobre 2πr. Então 4π vezes 10 a menos 7, dividido por quanto? 2π vezes 0,4 metros. Tá? A primeira contribuição. Esse é o B1. Aqui é o B2. Só que, ao invés dele estar entrando, ele está saindo do plano. Correto? Então, os efeitos são diferentes. Os efeitos são de atração e de repulsão. Tá? Quando os fios estão em sentidos contrários, tá? O fio atrai. Quando estão no mesmo sentido, eles repelem. Ficou claro aí? Então, aqui é 40 atraindo. Então, o B vai dar aqui, ó, atraindo, o B vai vir para cá. Aqui é 20 centímetros repelindo. Então, o B vai vir para cá. Então, já tem o efeito de B para cá e de B para lá. Mas o B aqui é de 0,4 metros para cá. E aqui é 0,2 para lá. Agora, esse cara aqui também, ó, aqui, ó. Os dois estão saindo. Vai ser repulsão. Então, vai ser daqui para lá. Então, vai ter o B1 aqui, o B2 aqui e o B3 aqui. Esse B3 com B1 vai somar vetorialmente, vai somar algebricamente, quer dizer, e o B2 vai se opor. Então, você tem que calcular B1 mais B3 menos B2. Entenderam? Na resultante. Ficou claro aí? Entenderam o que eu falei? Ou não conseguiram entender? Conseguiram enxergar, visualizar o fenômeno? Sim ou não? Acho que não, hein? Todo mundo mudinho aí. Vamos lá, deixa eu botar aqui para a gente entender melhor esse fenômeno. Isso aí são contribuições simultâneas, né? Simultâneas do magnetismo no fio. Vamos lá. Imaginou aqui, ó, o fio aqui entrando, o fio aqui saindo, o ponto P, que é onde vai acontecer os fenômenos todos de atração e repulsão, né? Lembrando aqui é 20, a distância. Aqui também é 20, outra distância, que vai ser o efeito do ponto P. E aqui 20, a distância. Muito bem. Então vamos lá para as contribuições. Né? Deixa eu botar aqui com a caneta verde. Aqui, no ponto P, você vai ter esse campo magnético aqui de B, né? Como eu falei para vocês, como o fio está saindo, ele vai vir para cá, ó, atraindo, ó, atraindo.
Ah, então vai ser B1. B1 aqui. B2 vai estar no fio repelindo e B3 repelindo também, porque é o mesmo sinal. Então, a resultante vai ser B1 mais B3 menos B2. Lembrando, o que é B1? B1 é Mi0I sobre 2πr. Ou seja, 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π vezes 0,4. Deu 1. B2. B2 é igual a B3 em valor, porque os dois são 20 centímetros de distância. Tá? Mi0i, 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π vezes 0,2. Quanto é que vai dar esses caras aqui? Ó? Aqui 2, aqui 4 vezes 10 a menos 1, aqui 2, 2 vezes 10 a menos 1. Né? Então 2 vezes 10 a menos 7 sobre 4 vezes 10 a menos 1 vai dar 2 quartos que dá meio. 0,5. Ok, 2 por 4 dá meio. Né? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 7. E aqui, professor? O que vai dar aqui? Vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 10 a menos 7. E 10 a menos 1 dá 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6. Acabou. Então vai ser B1 mais B3. Então B3 é o quê? B1 vai ser 5 vezes 10 a menos 7 mais 0,1 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 7, perdão. Aqui é 10. A primeira vezes 10 a menos 7. Vai dar 10 a menos 6, né? Menos B2. Que aí vai dar 10 a primeira vezes 10 a menos 7. E aí no resultado dá 10 a menos 6. Aqui, ó. 5 mais 10 dá 15. 15 vezes 10 a menos 7 menos, né, 10 vezes 10 a menos 7. Então, isso aqui vai ser 15 menos 10 dá 5. 10 a menos 7 se repete. Enquanto o campo resultante no ponto P vai ser 5 vezes 10 a menos 7 Tesla de resultado final. Ficou claro aí? Ficou claro como é que a gente resolveu isso? Nas resultantes? Sim ou não, meu povo? Então tá. Resposta final: 5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá? E esse tipo de exercício, ele é um pouco cobrado na especialista, sim. Tá? Já começa a complicar. Depois eu quero que vocês façam esse e esse aí. O slide já mandei para vocês hoje. Tá bom? Show, galera? Espero que tenha tudo dominado aí. Vamos lá. Agora precisamos falar de força magnética. Né? Lei de Biot-Savart aí, já pegamos aí com os casos particulares da lei de Ampere. Muito bem. Depois dá uma olhadinha. Aqui já é indução, é? É força magnética. A indução é do Bizan, tá. Peraí. É isso aí. Ó, o solenoide. Vemos tudo isso. Mi0I N sobre L. Muito bem. Ó, capa. Aí, ó. É bem interessante a gente estudar essa apostila, tá, galera? Tem vários exercícios aí. Eu vou para a interação magnética, que a gente tem que falar sobre esse assunto hoje, senão vai acabar. A gente vai acabar não vendo matéria nova, né? Vamos lá. O que é interação magnética? Interação é força, né? Força tem atração e repulsão, né? A gente sabe que polos de mesmo nome tem o quê? Repelem as forças dos campos magnéticos.
e polos dinâmicos contrários atraem, né, a força de campo magnético. Beleza? Então, a gente pode quantificar essa força, né? Até agora nós não falamos de força magnética, mas vamos falar agora, tá bom? Vamos lá. Antes da experiência de Ørsted, né, pensava-se que uma forma de relacionar eletricidade e magnetismo era analisar de qual forma uma carga em repouso interagia com o ímã, mas na prática não se observava nenhum efeito. Ou seja, botou uma carguinha lá numa bolinha ali, ó, como você está vendo no desenho aí, e aproximava um ímã, nada acontecia. Mas aí você falou para mim, mas professor, não existe uma relação entre eletricidade e magnetismo? Sim, existe. Mas nesse estudo aí, a magnitude é bem pequena, né? Mas vamos lá. Por outro lado, quando colocava a carga para exercer um movimento pendular e aproximava o ímã da carga, notava-se que havia uma conexão entre o ímã e a carga, alterando a trajetória. Ou seja, se a gente colocasse essa carga para entrar em movimento, aí você começava a ver fenômenos. Tá? Então o ímã se desviava da partícula de sua trajetória original. Aqui, o que acontecia? Cargas em movimento, corrente, lembra? Quando a carga está em repouso, nada acontece. Mas carga em movimento, alguma coisa acontece. Beleza? Dúvida que eu falei? Carga em movimento é corrente, né? Delta Q sobre delta T. Muito bem. Continuando. Diante disso, podemos dizer que um ímã pode desviar a trajetória de uma carga elétrica em movimento. Experiência de Ørsted, né? Quando a partícula está em repouso, ela sofre influência do campo elétrico. Mas quando ela está em movimento, deve associar a um campo magnético, né? E esse campo é responsável pela interação com o ímã. Então, correntes geram campos magnéticos. Regra da mão direita, né? Correntes, que é cargas em movimento, geram campos magnéticos. Maravilha. Em tubo de raios catódicos, esse efeito é mais evidente. Os raios catódicos, como na figura abaixo, são elétrons, cargas negativas, muito rápidos que se obtêm entre os eletrodos submetidos a uma grande DDP. Então isso aqui acontece nos antigos tubos de televisão, aqueles que eram gordinhos, né? Aqueles tubos antigos, né? Já não existe mais, né? A tecnologia evoluiu, agora é TV de LED, né? Até a plasma foi para o saco, né? Agora o que fala, né, que manda é LED. Não é verdade, galera? Mas assim, se você aplicar uma tensão muito alta dentro de um tubo de descarga, que é esse, um CRT, digamos que a gente, né, faça um experimento assim, nós vamos ter elétrons em movimento em velocidades altíssimas, né? E se tem elétrons em movimento, a gente tem corrente. Se tem corrente, gera campo magnético. Correto? Dúvida até aí? E aí, ó, se você bota um ímã aqui para fazer um desvio, ó, quando essas cargas entrarem em movimento, elas vão se desviar, porque existem as interações magnéticas, né? Que é o que a gente vai começar a estudar aqui. Tudo bem? De repulsão ou de atração. Depende do que você usar, que agora você não vai mais usar a mão direita, não. Agora, para esse caso, você vai usar a regra da mão esquerda. Tá? Aí muda um pouquinho. Mas vamos lá. Denominamos ação magnética sobre cargas em movimento, né, de força magnética. De acordo com os experimentos, esta força possui alguns aspectos com relação à sua intensidade e direção. Sabemos que a força magnética depende do ângulo que forma entre a direção e dos movimentos elétricos do campo. Tá? Então, o que significa isso? Força magnética tem relação com o ângulo entre o que o elétron se movimenta e esse campo magnético. Então, velocidade dos elétrons e o B, campo magnético. Se ele estiver atravessando assim e a carga estiver perpendicular a ele, 90 graus. Beleza? Dúvida até aí? Além disso, vemos que o módulo da força magnética aumenta quando o ângulo vai de 0 a 90, que é uma função senoidal. Né? Aumenta é uma função senoidal, de 0 até 1. Vale lembrar da matemática que a função trigonométrica seno é crescente nesse intervalo e se encaixa muito bem nesse modelo de força magnética. Então, o que é o valor ou módulo da força magnética, galera? Vamos lá. Vamos ver agora.
Após as observações, todas as observações a respeito do experimento com tubo de raio catódico, CRT, podemos dizer que o módulo da força magnética é expresso por, olha aqui o efeito dela, ó, campo magnético para cá, tá? Ok? Força magnética, que seria esse cara, né? A carga vai ter velocidade para dentro, ó, tá? Então, aqui é a força magnética, aqui é o campo magnético, aqui é o quê? Ó, é a velocidade do elétron, tá? Na mão esquerda. A gente chama de Facebook, né? E V aqui de velocidade, tá? Ou seja, a gente pode fazer isso aqui também, ó. Deixa eu ver se vai dar bom aqui. Isso, ó. Tá vendo? Regra da mão esquerda, ó, que vai ser força no polegar, campo no indicador e esses 3 dedos aqui, ó, vai ser o quê? A velocidade que a carga está andando. Show de bola? Por isso que vai acontecer essas deflexões. Não sei se eu me fiz entender. Então, qual é a relação entre força magnética, campo magnético, a corrente, que seria a velocidade, né? Que ele está se deslocando, que é o V, né? Vamos lá? Vamos ver? E as linhas de indução magnética, que é o B aí. Ó. Como é que fica essa bodega aqui, ó? O módulo da carga multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo magnético, seno do ângulo entre quem? Agora a gente vai ver que a relação do ângulo é entre, ó, aqui, ó, entre a velocidade e o campo magnético. A força sempre vai ficar perpendicular, mas o campo e a velocidade do elétron, né, pode mudar. Pode ser 90, pode ser entre 0 e 90, aqui, ó. Tá? Show? Aqui não é 90, mas eu posso botar 90. Tá? Se for 90, o seno de 90 vale 1, né, entre tudo. Então, aqui vai a 1. Seno de 90 vale 1. Então, fica só o QVB. Agora, se for menor que 90 e maior que 0, vai ficar entre 0 e 1, né? Porque na função seno, você tem função crescente de 0 grau a 90 graus, graus, né? Que vai de 0 até 1. Não é verdade? Dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Me fiz entender? Então é isso, ó. A força magnética é diretamente proporcional às cargas, tá? Multiplicado pela velocidade dessas cargas, multiplicado pelo campo magnético dessas cargas, vezes o ângulo compreendido entre campo magnético e a velocidade de quem? Do elétron. Lembrando que a força magnética nesse período, ela fica sempre perpendicular. Então, o ângulo é entre B e V. Show de bola? Então, ó, F, B, V. Então, aqui ó, pode ser de 0. Se for 0, seno de 0 vale 0. Então, a força magnética vai se anular. Ó, 30, aí seria quanto? Seno de 30, meio, né? 45, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. E 90, 1. Aí fica QVB. Entenderam? Me fiz entender? A relação da força magnética? Força magnética. Aqui, ó. Tá aqui. Velocidade e campo magnético. Tá? Regra da mão esquerda. Se você jogar a mão esquerda agora, esquecer da direita, que é aquela outra, que era essa aqui. Agora essa aqui, ó. Se você jogar aqui, você vai saber quem está aqui. É só você não confundir, né? Polegar força sempre. Indicador, campo magnético. E aqui velocidade que submete quem? As cargas. Repelindo ou atraindo. Se deslocando, na verdade, né? Dúvida? Já vai, Fê? Vai na paz, querida. Pode abrir aí, se quiser. Então, olha só. Vimos que, aí então, como é que é a orientação? Regra da mão esquerda, RME. Vimos que para determinar o sentido das linhas de indução magnética, usamos a regra da mão direita envolvente. Nome mais chamativo, né? Envolvente. Então, entretanto, para determinar a direção da força magnética, vamos utilizar a regra da mão esquerda espalmada. Ó, espalmada. Vamos lá.
Nesta regra, utilizaremos a seguinte configuração de elementos de mão. Com a mão espalmada, mão esquerda, tá? Estenda os dedos da mão esquerda, exceto o polegar, com a direção da velocidade da partícula. Tá? Então, seria aqui. As linhas de indução devem perfurar a palma da mão esquerda. Então, elas vão atravessar aqui, ó, a mão esquerda. Tá? E aí seria isso aqui, ó. Tá? Essa direção aqui, ó. Ok? E, consequentemente, a força magnética é determinada pela direção do polegar, que deve, consequentemente, a força magnética é determinada pela direção que deve formar um ângulo de 90 graus com os outros dedos. Lembrando que isso aqui é força, o indicador, e aqui é velocidade. Pode estar entre 0 e 90. Se for 0, a força magnética vai ser 0. Isso aqui some. Aí ficaria só velocidade e campo magnético. Agora, se isso aqui for 90 graus, aí isso aqui vai valor máximo, que é Q, que é carga, em Coulomb, V, que é velocidade em metro por segundo, B, em Tesla. Show de bola? Não sei se me fiz entender. Aí, a força, campo, velocidade. E a carga aqui. Tudo bem, galera? Aí tem que ficar brincando com esse negócio que às vezes os exercícios pedem para a gente achar, por exemplo, aonde que está a velocidade daquela carga se a força magnética está para baixo e o campo está para cá. Né? A gente vai ver pela regra da mão espalmada que a velocidade da carga está para cá, ó, usando a regra da mão esquerda. Se for em cima, a carga está para cá, não é verdade? Que a gente vai fazer isso aqui. Show de bola? Dúvida? Agora, tem uma coisa interessante. Se você tem sinal positivo, ela fica assim. Se você tem sinal negativo, ela inverte, tá? Aí tem essa situação. Ó, inversão de sentido de deslocamento. Quando a carga tem sinal negativo, em um campo entrando pelo plano da folha. Olha o que acontece. Se ela for positiva, aí a seta é para cima da força magnética. Se a carga é negativa, elétron, aí a força magnética é para baixo. Perceba que quem muda, vai mudar aqui, ó, a velocidade da carga. Para cima vai ser para a minha direita, que é a sua esquerda, e negativo vai ser para minha esquerda, que é a sua direita. Show de bola? É só ficar brincando com essa parada aqui. Ó, mergulhado no campo magnético que está entrando. Ó. Está entrando nessa folha nossa aqui. Ó. Percebem aí? Percebem? Ok? Muito bem. Excelente. Ó, mão esquerda, negativo, positivo. Tá? Maravilha. Ó. Menos que aqui. Ó. Tá bom, galera? Vamos ficar brincando com isso aí e entender melhor. Então, as propriedades da força magnética sobre uma partícula, essa parte é chatíssima de estudar, né, gente? Também concordo. Sei que vocês estão pensando isso. Olha só, como estudamos em dinâmica, se uma força é perpendicular à velocidade, ela não altera seu módulo, mas sim a direção. Então, a força magnética ela pode só alterar a direção da velocidade da carga, não o campo magnético. Tá? Beleza? Como consequência dessa propriedade, podemos inferir que, como não se varia o módulo da velocidade, também não se varia a energia cinética. Portanto, o trabalho realizado por uma força magnética, quando ela é perpendicular à velocidade, é nula. Tá? O trabalho da força é nulo. Tá? Mas isso a gente não vai precisar para agora, não. Tá bom? Aí. Então, ó, vamos para alguns casos de trajetórias de como uma partícula entra numa região do campo magnético e como é que ela se comporta, como é que ela se manifesta na ação magnética. Tem 3 tipos: retos, circunferenciais e helicoidais. O que seria helicoidal? Vamos dizer que
a carga ela começa a andar assim, ó, como se fosse uma espiral. Entendeu? E só não gira aqui, só num plano circular. Ou retilíneo. Né? São 3 situações que você tem para as cargas se movimentarem. Vamos analisar cada uma delas? Bora? Vamos que vamos. Retilínea. Quando uma partícula tem velocidade paralela, as linhas de indução magnética, né, a partícula não experimenta nenhuma força magnética. Então ela apresenta trajetória retilínea, sem sofrer desvio. Por que isso, pessoal? Porque a velocidade e o campo magnético estão andando na mesma linha. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético aqui? Vocês estão paralelos entre si. Né? Aqui, ó, 0 grau entre o B e o Q. Se é 0, a força magnética também é nula, porque o seno de 0 vale 0. Então, no QVB seno de 0, vai dar força magnética a 0. E se não existe nenhuma força atuando, a carga vai andar como se fosse movimento retilíneo uniforme, sem nenhuma interação de força atraindo ou repelindo ela e mudando a direção dela. Ficou claro isso? E aí? Espero que sim. Então tá. Ó, vamos lá. Vamos ver uma questão aí. No vão livre entre duas placas carregadas, existe um campo magnético uniforme de módulo B igual a 400 militesla. Então, 4 vezes 10 a menos 1 Tesla. Por quê? 4 vezes 10 a 2, vezes 10 a menos 3, que vai dar 10 a menos 1 Tesla. 0,4 Tesla, né? Uma carga positiva entra com velocidade de 200 metros por segundo na região do campo magnético e mantém sua velocidade constante. Ó, ela entra com velocidade aqui, ó, como é que ela entra, ó. E aqui, ó, perceba que as linhas de campo magnético estão entrando no plano. Não estão entrando no plano? A distância entre as placas 4 centímetros. Ele quer a DDP, diferença de potencial. Como é que a gente vai fazer a associação entre essas coisas? Ó, lembra que potencial elétrico é igual a campo elétrico vezes distância? Lembra disso? A distância é 0,04 metros. 4 vezes 10 a menos 2 metros. O campo elétrico ele deu? Deu. Não deu não. Então a gente vai ter que fazer uma relação do campo elétrico com o campo magnético. E aí, ó, a velocidade a gente sabe que é 200 metros por segundo. Ó. Ok. Então, olha só. Para que a gente consiga fazer o valor do potencial, a gente vai depender da distância que já existe e do valor do campo elétrico para achar a diferença de potencial, que é a pergunta. Certo? Aqui. Tendo campo magnético como 0,4 Tesla, velocidade V igual a 200 metros por segundo. Muito bem. Olha aí. Olha as interações aí de força elétrica e força magnética atuando. Por que a força elétrica está subindo? Porque ela vem da placa positiva para a negativa. Lembra disso? Então, esse é o sentido do campo elétrico. E o campo magnético? Aí a gente vai usar a regra da mão esquerda. Ó, velocidade, não é? Velocidade. Isso aqui é o quê? Força magnética. Isso aqui é aqui, que está aqui em frente ao campo magnético. Então, o campo magnético eu vou orientar entrando na página, certo? Mas o quê? A velocidade da carga está para cá, que é o meu dedo médio. Olha onde é que está a força magnética, embaixo. Perceberam? Entenderam por que ficou assim? Força magnética aqui para baixo. Aquela aqui para baixo, ó. Usando a regra da mão esquerda espalmada. Então, isso aqui é o que mesmo? Campo magnético. Facebook, lembra? Facebook, força B de campo magnético. Então, ó, campo magnético
Velocidade da carga indo para lá, que ele falou que está indo para lá, então força magnética. F igual a QVB. Show? Então essas coisas se igualam. Como ela fica em movimento retilíneo uniforme, se iguala. Força elétrica igual a força magnética. O que é força elétrica? É campo elétrico vezes carga. Do famoso FIC, lá da nossa eletrostática, gloriosa eletrostática. E é igual a QVB. Por que QVB sem o seno de 90? Porque aqui está tudo perpendicularzinho. Se está perpendicular, o seno de 90 vale 1. Então ele é totalmente o QVB. Corta Q com Q, vamos achar o campo elétrico, que é B vezes V. Aí o B ele deu. Não deu? O campo magnético ele deu. Cadê o valor do campo magnético? Aí, 0,4 Tesla. Não é? 0,4 Tesla. Então, o campo elétrico é igual a 0,4 vezes 200 metros por segundo. Quanto é que é 0,4 vezes 200? 80, não é isso? Então, o campo elétrico é 80 volts por metro. Se o campo elétrico é 80 volts por metro, então o potencial é 80 volts por metro vezes a distância, que é quanto? 4 vezes 10 a menos 2. E aí a gente vai ter como resposta 80 vezes 4 vezes 10 a menos 2, 3,2 volts. Opção delta. Muito legal essa questão, que relaciona campo elétrico com campo magnético igualando, né? Então, FIC, que é o campo magnético da força elétrica, né? Campo elétrico, perdão, da força elétrica, e o QVB, que é da força magnética. As relações e equivalências entre os dois. Difícil isso? Estão conseguindo acompanhar? Então, esse foi o primeiro caso, que é MRU. A carga anda sem nenhuma interação de força atuando. Na verdade, atuou duas forças, a elétrica e a magnética, mas a resultante deu nula. Então, ela continua sem efeito de força nenhuma, no MRU ou estática. E a gente sabe que carga estática não tem corrente, se não tem corrente, não tem força magnética. Foi isso que a gente estudou? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. E a circunferencial? Vamos para a circunferencial. O que seria circunferencial? Aí eu vou precisar que vocês se esforcem na compreensão disso. A partícula entra no campo magnético homogêneo perpendicularmente. Então ela forma 90 graus com o campo magnético. Ou seja, imagina aqui o campo magnético saindo da página, como esse aqui. Se eu jogar uma carga perpendicular a essas linhas saindo do campo magnético, ela simplesmente vai começar a formar uma trajetória circular. Vai começar a girar assim, ó. Aqui, ó. Exatamente assim. Câmbio. Então ela vai ficar girando indefinidamente em movimento circular uniforme. Tá? Quando eu meto a carga perpendicularmente às linhas que saem ou entram no campo magnético. Tá bom? Essa vai ser a trajetória. Aí vai ter força magnética envolvida pela regra da mão esquerda. Tranquilo? Então é o segundo movimento. Primeiro a gente viu que é retilíneo. Aí o segundo circular. O terceiro vai ser helicoidal. Né? Então, para que a trajetória seja uma circunferência, ao entrar perpendicularmente na região do campo magnético, a força e a velocidade são sempre perpendiculares. Assim, a força não altera a magnitude da velocidade, apenas a sua direção. Tá? Como a força é perpendicular à velocidade, então a partícula descreverá um MCU, como falei, em que a força magnética sempre apontará para o centro da trajetória. O raio da trajetória circular R pode ser determinado pela segunda lei de Newton, que é a força centrípeta. A resultante da força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é o tal do mv ao quadrado sobre r. Né? Então, a força centrípeta, que é a força que faz formar círculo, girando sempre circular, é igual à força magnética, que é o QVB. QVB sendo de 90, que vale 1.
Então é QVB mesmo. Então QVB é igual a mv ao quadrado sobre r. Dá para cortar quem aqui? O v com v ao quadrado, né? Então fica QB igual a mv sobre r, né? E aí eu consigo definir o raio dessa trajetória circular no movimento circular uniforme, prevejo quanto que vai dar de raio nessa trajetória da partícula, né, da carga, girando em torno de um campo magnético de forma circular. Vai ser como? M vezes V sobre QB, que M é a massa em quilograma, V é a velocidade, Q é a carga em Coulomb e B é o campo magnético em Tesla. MV sobre QB. Beleza? Ficou dúvida aí sobre a compreensão disso? De onde veio o M, professor? De onde veio o V? Ué, do MV ao quadrado sobre R. Tá? Beleza? Que é carga, que vem do QVB, e o B vem do QVB também. Show de bola? É só igualar. Eu queria mostrar para vocês uma animação disso. Posso? Que vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Tá? Porque enxergar assim é complicado mesmo. Bem complicado. Então vamos lá. Opa. Abriu aqui. Carga. Entrando perpendicularmente. Não sei se vai sair alguma coisa aqui. As linhas de um campo magnético. Vou ver se vai sair alguma coisa aqui. Não, não é WhatsApp Web, não tem nada a ver com WhatsApp Web. Vamos botar no YouTube, pronto, que aí fica melhor para a gente enxergar isso. Tá vendo aí, ó, a página na internet? Ok. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, R é igual a MV sobre QB. Aham. Sai alguma coisa aqui rápida para mim. Sometimes. Aí, explicando tudo aqui. Olha aí. Aqui é interessante, ó. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Opa, tem merchan. Momento merchan. Aí. Dá uma olhadinha aí, Karine e Irã. Com relação ao que a gente está acabando de falar. Ação no campo magnético. Ação no campo magnético. Ó, dois ímãs, as linhas de força. A carga vindo perpendicular. Opa! Ó. Entenderam? Entendeu que uma partícula entrando perpendicularmente às linhas de campo magnético vai fazer uma trajetória circular? E se fizer a trajetória circular, vai fazer um MCU com força centrípeta, apontando para o centro, que é mv ao quadrado sobre r. We shall consider motion of a charged particle in a uniform magnetic field. First, consider the case of V bar perpendicular to B bar. The perpendicular force QV bar cross B bar acts as a centripetal force. Isso aqui é produto vetorial. O seno de θ está aqui, ó, desse sinal. The particle will describe a circle if V bar and B bar are perpendicular to each other. If velocity has a component along B bar, e a carga vai ficar girando indefinidamente enquanto tiver campo magnético uniforme. The motion in a plane perpendicular to B bar is as before a circular one, thereby producing a helical motion. If R Esse é o segundo caso. of the circular path of a particle, then a force of mv square by r acts perpendicular to the path
towards the center of the circle and is called the centripetal force. If the velocity v bar is perpendicular to the magnetic Entenderam os dois casos? helical motion, if r is the radius of the circular path of a particle, then a force of mv square by r acts perpendicular to the path towards the center of the circle. Que legal, quase falando em português melhor, né? Centripetal force. If the velocity v bar is perpendicular to the magnetic field d bar, the magnetic force is perpendicular to both v bar and d bar and acts like a centripetal force. It has a magnitude QVB, equating the two expressions for centripetal force, mv square by r equals to QVB, which gives r equals to... Então a previsão é essa: raio é o produto da massa vezes velocidade sobre carga vezes campo magnético. Porque isso aqui é a força centrípeta, isso aqui é a força magnética. Isso se iguala. Tá ok? Ficou claro? Deu para entender aí? Sim ou não? Maravilha. Espero que... Vamos fazer exercício e vamos entender isso melhor. Tá bom? Vamos entender isso bem melhor. Show? Ok. Então vamos lá. Continuando aqui nossa saga. Como a partícula descreve um movimento circular uniforme, o MCU, sabemos que esse tipo de movimento é periódico. Ou seja, o ômega, que é a velocidade angular, é 2π sobre t, e aqui é o período, que é velocidade sobre raio, né? O ômega é velocidade sobre raio igual a 2π sobre t. Portanto, velocidade sobre raio é igual a QB sobre m, né? Que é carga vezes campo magnético sobre massa. De onde vem isso? Ó, perceba. QVB, né? Então, QB sobre m é 2π sobre tal. E, finalmente, o período, né, daquele giro que vai ficar girando periodicamente, o tempo que vai ficar fazendo uma volta completa é igual a 2π radiano multiplicado por a massa dividido pela carga multiplicado pelo campo magnético. Vem dessa resolução aqui. Tá bom? Então, isso é período, em segundos, né? E o inverso do período é o quê? É a frequência. Lembra? Em hertz. Se tiver em segundo. Tá ok? Beleza? Aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aqui juntos. Juntinhos. Determine em que ponto a partícula irá sair da região do campo. Despreze os efeitos gravitacionais e considere que a carga é 2 milicoulomb e a massa 4 gramas. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Dá uma olhadinha aqui no tipo de questão. Ó, deixa eu ver aqui. Pá, pum. Aqui, ó. O campo magnético é 2 Tesla. A carga é 2 milicoulomb. A massa 4 vezes 10 a menos 3 kg, porque tem que estar em... né? A velocidade da partícula que entra, 5 metros por segundo. Perceba que ela vai entrar perpendicular às linhas de campo, entrando na página. Então ela vai ficar fazendo uma circunferência. Concorda comigo? Mas o que ele quer saber? Que ponto que a partícula irá sair da região do campo? Né? E aí a gente tem que ver aonde que isso vai acontecer. Vamos lá. É só calcular o raio. Perdão. Calculou o raio, o dobro do raio dá o quê? O diâmetro. E aí a gente pode ver aonde que isso aqui vai sair. Entendeu? Mas para isso, vamos prever o raio. O raio é o quê mesmo? Q vezes B sobre MV. Não é isso? Aqui, ó. Raio é M vezes V dividido sobre QB. Massa, ele deu lá em cima, né? Quanto é que é a massa? 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas.
Tá? Aqui, ó, em quilogramas. Velocidade, 5 metros por segundo. Carga. Carga está lá em cima também. Aqui. 2 milicoulombs. 2 vezes 10 a menos 3. E o campo magnético? 2 Tesla. Aqui. Fazendo esse cálculo, vai dar 5 metros de raio. Então, de 15 mais 10, ele vai ficar aqui em 5. Ó. De 15 vai para 5. Aí. E aí ele vai sair a 5 metros daqui. Entendeu? Vai girar, fazer meia volta e sair desse campo magnético. Saiu, ele vai na reta. Ele não fica dependendo da força centrípeta, que é a força de curva. Vai seguir em linha reta. Até aí tudo bem? Câmbio? Calculou o raio, que deu 5, o diâmetro deu 10, então de 15 vai para 5 e depois ele sai. Show? Legal isso aí, né? Muito bem. Tem várias outras, ó. Essa aqui também, ó, vai fazer um MCU, ficar girando, tá? Aí que legal. Também tem resolução essa questão aqui. Ó. Já começa a ficar complicado. Eu queria pegar umas 10 especialistas para a gente fazer junto. Vamos ver se a gente acha lá na internet? Que aí fica mais personalizável, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra aqui no Google. Força magnética. Exercício EA. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. Não do jeito que eu queria. MCU, vamos dizer aqui. Espera aí. Questão EA E igual a MV sobre QB. Agora que a gente vê alguma coisa aqui, pá, imagens. Tem? Não. Vamos ter que ir lá na prova mesmo da especialista. Pera aí, só dar uma... Um projétil de dimensões desprezíveis, carregado com uma carga elétrica negativa, atinge velocidade inicial V0. O orifício de uma câmara que possui em seu interior um campo magnético uniforme, paralela à sua trajetória, como mostra a figura abaixo. Qual orifício melhor representa a possibilidade de escape projétil? Por que é 1, Karine? Por que é 1? Por que ele vai seguir em linha reta aqui e vai passar pelo orifício 1 e essa é a resposta? Isso que eu quero entender. Não seria ficar girando em torno ou fazer um helicoide? Não, ele falou que é uma reta. Por que é uma reta? Pô, interessante essa questão. Muito interessante. Para explicar. Tem noção? Teria ideia? Qual é o ângulo que está se formando entre o campo magnético, ó, Facebook, ó, força, campo, e a velocidade da partícula? Qual é o ângulo que está formando entre V e B? Ó, eu estou já dando a resposta. Qual é o ângulo que está formando entre V e B? Um está paralelo ao outro, como ele falou aí. Qual é o ângulo entre V? Zero. E se é zero, pela fórmula do QVB, seno de θ, seno de zero vale zero. Não é isso? Seno de zero vale zero. E
esse seno de zero vale zero, F igual a Q, módulo de Q, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ, e o V entre o V e B vai dar zero, então o seno de zero vai a zero, tudo isso aqui vai a zero. A força também é nula. Se a força é nula, não tem força atuando nisso. Então a carga vai seguir como se nada tivesse acontecendo. Ela vai seguir numa linha reta. E aí só pode ser o quê? A opção passando pelo orifício 1. Tá? Alguns poderiam falar que ela é circular, ó, aí falaria que cairia no orifício 3. Ou helicoidal, ó, e poderia cair no orifício 2. Né? Mas, na verdade, como V e B é paralelo e o ângulo entre eles é zero, só pode ser a opção 1. Entenderam aí? Bem legal essa questão. Bem legal. Todo mundo entendeu? Aí, caiu em 2017. Né? Vamos lá, vamos para outra aqui. Mais um. 2018. Vou escolher aqui uma qualquer, ver se tem, né? Eu não sei aqui quais os anos que aconteceu se cobrar isso. Eles criam aqui, né? Não, aqui não tem. Vamos para outra. Show de bola. 2019. Não tem 2019. Só tem 2020. Vamos ver se a gente encontra aqui. Esse aqui é o nosso próximo assunto, a lei de Faraday-Lenz. Provavelmente hoje a gente não vai conseguir. Uma de capacitor bem legal essa aqui. Show de bola essa questão também. Não falou de... Não tem... força magnética aqui nessa questão, não. Mas de magnetismo a gente sempre vai ter, né, aparentemente, campo magnético, força magnética e lei de Faraday-Lenz. E a lei de Ampère, né, muitas vezes também. Tá? É sempre bom a gente ficar esperto que o especialista adora cobrar esse tipo de questão. 21. Vamos ver aqui. 3 anos seguidos não teve questão de força magnética, mas pode cair. O terceiro teve. E aí? Vamos ver aqui. Opa! Aqui, interessante essa 93. Vamos tentar fazer? Querem tentar fazer essa 93? Aí já tem a opção, né? 7m0i sobre 2r. Lembrando, ó, o campo magnético vai sair da página porque está no sentido. E o outro campo magnético vai entrar na página no outro sentido. De forma que vai ser o B aqui, né, que deu, menos o B daqui, a resultante. Tá? Aí é calcular, né? Porque como é espira, aí era o tal do μ0i sobre 2r, não é isso? Então vai ser μ0i sobre 2r de A menos μ0i sobre 2r de B. Lembrando que o R de B é R sobre 4 e o R de A é o puro R. Então vai ser B1 menos B2, né? Vamos dizer assim, que vai dar esse tal de 7m0i sobre 2r aqui. E a resultante é o quê? É a que for maior, saindo ou entrando da página. Lembrando que um tem norte e outro tem sul, né? E aí a gente tem que lembrar disso. Essa questão aí não é tranquilinha, não. Bem, já tem o gabarito, né? Mas ela é um pouco difícil. Imagina que não tivesse. Querem tentar fazer ou já quer que eu já ponha no quadro? Vamos logo para o quadro, né? Acredito que vocês vão... Vamos lá. Considere duas espiras, alfa e bravo, estão vendo aí? Coplanares e concêntricas de raios R e R sobre 4, respectivamente. Então, A é R
né? Aqui AR, BR sobre 4. Tá? Continuando. A espira A é percorrida por uma corrente elétrica I, no sentido horário, enquanto a espira B é percorrida por corrente elétrica no sentido 2I, no sentido anti-horário. Sobre o campo magnético no centro das espiras, é correto afirmar que a intensidade... Então vamos calcular primeiro o campo magnético na espira A, depois o campo magnético na espira B. Lembrando que são sentidos contrários, então vão ter campos diferentes. Vai dar uma resultante. Tá? Vamos lá. Primeira coisa a se fazer. Calcular o B de A. Né? Vamos juntos. Aí, o especialista cobra assim, exatamente assim. Tá? Essas questões aqui que a gente está fazendo. Né? Tem uma certa maldade, né? Então, o campo magnético da espira A. Se a espira só pode ser o tal do μ0i sobre 2r. Não é verdade? Mas o A já falou que vale R mesmo, puro e simplesmente. E a corrente? Vale I. Show de bola. Mexa alguma coisa aqui? Em A? Sim ou não? Mexe em alguma coisa? Hein, galera? Se a corrente é I, mantém o I. Se o raio é R, mantém o R. Então, não mexe em nada. Tá? Agora, o campo magnético em B, ele também é dado pelo tal do μ0 vezes I sobre 2R. Mas ele fala que em relação a A, o B é 2 vezes o I. Então é μ0 2I. Dividido pelo raio, que na verdade o R é tal do R sobre 4. Então vai ficar vai ficar 2 vezes μ0I dividido por 2 sobre 4 R sobre 2, né? R sobre 2. Então a gente vai repetir a primeira, trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter a segunda, 2 sobre R. Portanto, vai ficar 4μ0I sobre R. É isso? 0I sobre R. Então, esse vai ser o resultado do campo magnético em B. Né? E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer a resultante disso. Que eu falei para vocês que um vai ficar no sentido para cá e o outro vai ficar no sentido contrário. De modo que a resultante vai ser o quê? Um menos o outro. Então, B de B menos de B de A. Ou o contrário. Qual é o maior valor? μ0i sobre 2R ou 4μ0i sobre R? O que vocês acham? Bem, se eu botar 2R aqui, ó, eu tenho que botar 2 lá em cima. Então aqui vai virar 8μ0i sobre 2R. E aqui, 2μ0i sobre R. Tudo bem? Um de cima, 8μ0 sobre 2R, que vai dar o próprio... Cadê? 4μ0i sobre R. Né? B e A. Não mexe em nada. Então vai ser 8μ0i sobre 2R menos μ0i sobre 2R. Quanto é que dá essa resultante aqui? Quanto é que dá esse cálculo? 8μ0i sobre 2R menos μ0i sobre 2R, pessoal. Quanto é que dá esse cálculo aí? Fala para mim. 8μ0i sobre 2R menos μ0i sobre 2R. Dá quanto? Lembrando que o denominador é 2R. Então, o que eu faço lá em cima no numerador? 8μ0i menos μ0i. Vai dar quanto? Se o denominador é igual, é só subtrair lá em cima. Não é isso? Então, 8μ0i menos μ0i dá 7μ0i. Entenderam? Aí vocês estão mudos. Pessoal, interage comigo. Então, 8μ0i sobre 2R menos
μ0 sobre 2R é 7 μ0i sobre 2R. Dúvida? Dúvida do que eu falei aqui? Não, né? Ótimo. Então, 7 μ0i sobre 2R. Se a gente for ver lá nas opções, só tem uma resposta dessa. Mas ela não se acaba só aqui, não. Tem uma outra análise a se fazer. Qual é a outra análise a se fazer? Ó, 7 μ0i sobre 2R, como a gente calculou. Saindo do plano da página. Por que sai do plano da página, pessoal? Porque o que é maior valor é o 8 μ0i sobre 2R. E o μ0i sobre 2R, né, o 8, pertence a quem? A B. Como é que está o sentido de B? Horário ou anti-horário? Horário ou anti-horário? Anti-horário, não é? Então, pela regra da mão direita, se aqui é assim, vai entrar, não é isso? Correto? E aí vai fazer o norte para onde? Sentido anti-horário. Quem lembra? Sentido anti-horário é norte-sul ou sul-norte? Norte do nosso lado ou sul do nosso lado? Quem lembra? Norte e sul. Muito bem. Então o norte vai ser para o nosso lado, sul vai ser atrás. Se o norte é para o nosso lado e o sul é para dentro, então a gente sabe que as linhas de força do campo magnético vão do norte para o sul. Então eles vão o quê? Sair ou entrar do plano da página? Sair do plano da página. Muito bem. Então, galera, ó, ok. Viu que questão mais intrincada? Ela não é simples. Ela seria simples porque se a gente achasse só o 7 μ0i sobre 2R, é uma única opção. Mas se ele pusesse 7 μ0i sobre 2R em várias opções, em duas, talvez, aí a gente ia ter que analisar se saía ou entrava no plano da página. Tá bom? Lembrando, se o B, que é o maior valor, tem que ser analisado, como a gente viu que foi analisado, ó, sentido anti-horário, ó, lembrando, hein? Opa, fazer aqui que o verde já está meio pipocando. Ó. Okay. Esse é o anti-horário, né? O que a gente faz? Pega aqui, ó, as origens e liga. Isso aqui virou um que letra? Que letra que isso aqui parece? Que letra que isso aqui parece? É o norte, né? Então o norte é para o nosso lado, sul é para o outro lado. Mas como é que as linhas elas se dão? Elas fazem isso aqui, né? Então, na resultante, ela vai sair do plano da página. Consegue enxergar isso? Ó, vindo para o norte, vindo para a gente. Ó. E depois ela vem e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Então ela sai do plano da página, gira e entra lá atrás, que é o sul lá atrás. E vai pelo norte, entra para o sul. Então é saindo do plano da página. Ficou claro isso? Ficou claro vocês enxergarem isso que eu falei? Irã, entendeu o que eu falei? Saindo do plano da página, que é o norte. O norte, sempre o polo norte sai as linhas de campo magnético. E o sul entra. Beleza? Maravilha, maravilha. Essa aí não tem muito tempo não, hein? Viu aí que ano que foi? Show de bola, show de bola. Vocês estão fera. Vamos ver mais alguma coisa aqui? Vamos lá. Vamos ver se a gente teve alguma de campo força magnética em 2021, 2022, não lembro. A gente fez agora 21, não foi? Vamos para 22, que foi a última aqui. Vamos ver. Alguma de força magnética. E aí, galera? Ah, ela aqui! Uau! Olha essa aí. Beleza, a última.
Agora, vamos ver se vocês entenderam isso? Eu não sei se é bem força magnética, deve ser, né? Tá, é sim. E aí? Querem tentar fazer essa? Para fechar a aula aí? Pronto, para dar uma animada para vocês. Fechar a aula. Façam a 77. Posso dar quanto tempo aí? 3 minutos?